Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre a queda na cobertura vacinal de crianças no Brasil. E também sobre os termos corretos para se referir a uma pessoa com deficiência. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. O nosso programa tenta ser mais acessível para a população surda. Por isso, nós temos interpretação para Libras, feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa. Outro recurso de acessibilidade, dessa vez para as pessoas cegas e de baixa visão, são as descrições físicas daqueles que participam do nosso programa no estúdio. E eu começo pela minha. Me chamo Camila Maia, sou uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, lisos e longos, olhos também escuros, e ao meu lado esquerdo está o professor Diego. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio e atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde há a logo do programa e também o nome do Conexões. E para começar, vamos para as nossas informações gerais e a gente começa falando sobre meio ambiente. Um novo relatório que foi divulgado ontem pela Unesco traz uma série de informações científicas sobre o estado atual dos oceanos, envolvendo aspectos físicos, químicos, ecológicos e socioeconômicos. O documento aponta um avanço do processo de aquecimento das águas, além de acidificação e queda das taxas de oxigênio em ambientes marinhos. Um dos principais alertas desse estudo envolve a elevação das temperaturas dos oceanos, que bateu recorde no ano passado. O novo relatório divulgado pela Unesco destaca ainda que não há dúvidas de que esse processo vai se acelerar e está relacionado com o aquecimento global do planeta, resultado do excesso de emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, por exemplo, e de outros gases na atmosfera, ações, claro, do homem. E agora vamos falar de uma outra pesquisa importante também. Essa pesquisa aponta que as mudanças climáticas têm relação direta com as chuvas extremas que atingiram o Rio Grande do Sul entre o fim de abril e o começo de maio e causaram a maior tragédia ambiental da história do estado. Essas informações são de um estudo científico lançado ontem também, que identificou que o aquecimento global, causado por atividades humanas, aliado à falta de infraestrutura, tornou a tragédia 10 vezes mais provável de acontecer e aumentou a intensidade dessa tragédia em até 9%. Essa pesquisa foi produzida por 13 cientistas, inclusive brasileiros, que são vinculados ao Centro de Pesquisas World Weather Attribution. A análise mostra que esse fenômeno natural, que ocorre todos os anos, o El Niño, também influenciou na ocorrência dos desastres e fez com que fossem de 2 a 3 vezes mais prováveis. Essas informações foram divulgadas pela agência pública. E agora nós vamos falar sobre acesso a documentos públicos. Somente 5 capitais brasileiras não receberam a nota mínima do Índice de Dados Abertos para Cidades 2023, da Open Knowledge Brasil, que avaliou 26 cidades mais importantes do país quanto à transparência dos órgãos públicos. As capitais com notas acima da mínima esperada foram São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Fortaleza. Mas essa avaliação não é tão positiva assim, não. A pontuação do índice varia em uma escala de 0 a 100% e é classificado em 5 níveis: opaco, baixo, médio, bom,
e alto. São Paulo e Belo Horizonte não atingiram nem 50% da pontuação do índice e apresentaram nível médio de abertura de dados nessa escala de avaliação. Já Recife, Curitiba e Fortaleza, que ocupam as posições seguintes do ranking, alcançaram nível de abertura baixo. Já as demais 21 cidades, avaliadas nesse estudo ficaram com classificação opaca, ou seja, estão pouco abertas à transparência de documentos. Mudando de assunto, vamos falar sobre saúde. Atingir uma taxa de vacinação em bebês acima da meta de cobertura tem sido um dos desafios da saúde pública nos últimos anos. Um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso revela que a taxa média de cobertura vacinal de crianças menores de 2 anos foi de 77%, com tendência de queda em 7 anos. Para você ter uma ideia dos dados, em 2015 a taxa era de 89%, mas 6 anos depois ela caiu para 62% em 2021. E para falar mais sobre essa pesquisa e sobre os riscos dessa queda da vacinação de crianças, nós vamos conversar com o Ronaldo Silva, que é enfermeiro e doutorando em enfermagem, também pesquisador, ele que aparece aqui na nossa tela e vai conversar com a gente de forma remota. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao Conexões. Olá, Camila, olá, Diego, é um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Para a gente começar, peço que o senhor se apresente para o nosso público cego de baixa visão, falando um pouco das suas características físicas. Certo, eu sou um homem cis, de pele branca, olhos castanhos, cabelos curtos e castanhos, uso uma barba e no momento estou usando um óculos redondo na cor marrom clara. Bom, para a gente começar, Ronaldo, explica para a gente como é que foi feita essa pesquisa. Vocês pegaram dados dessa vacinação de crianças menores de 2 anos ao longo de vários anos? Quais as vacinas que vocês avaliaram? Explica para a gente melhor, esses dados que eu falei só um pouquinho no começo. Bom, Camila, nós usamos o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização Brasileiro. É um sistema vinculado ao DataSUS, alimentado pelo Ministério da Saúde e que disponibiliza informações sobre as doses aplicadas nas vacinas para toda a população brasileira. E aí nós fizemos o recorte das doses aplicadas para as crianças menores de 2 anos, tendo em vista que essa faixa etária é uma faixa etária prioritária para o Ministério da Saúde e também que retrata uma maior vulnerabilidade para a internação e mortalidade. Então, nós recortamos essas informações desse sistema de informação de domínio público para que nós pudéssemos fazer uma análise utilizando um recorte temporal de 7 anos. E ao que vocês atribuem? Não sei se esse é um objetivo da pesquisa, mas dá para tentar atribuir os motivos dessa queda? A gente sabe que o Brasil é um país que tem campanhas de vacinação há décadas, em que a população geralmente aderia a essas campanhas. Acho que as nossas gerações aqui que estamos conversando, muito provavelmente participou de várias campanhas, foi vacinado contra diferentes doenças. Por que está caindo nos últimos anos essa cobertura vacinal? Camila, é interessante a gente refletir que não basta ter vacina disponível nos serviços de saúde para que a gente consiga atingir uma alta taxa de vacinação e uma diminuição da taxa de abandono. Alguns fatores, inclusive, são discutidos na nossa pesquisa que se relacionam com esses dados preocupantes para a saúde pública brasileira. Uma das principais é o aumento da desinformação. Então, infelizmente, a população ela tem desacreditado no potencial, na credibilidade da vacina para a imunização das crianças, que foi o nosso público-alvo. E, além disso, a internet ela contribui para a disseminação de falsas notícias, inclusive sobre efeitos adversos, falsas contraindicações, que fazem com que a população questione a eficácia da vacina. Aí, além disso, a gente tem também o movimento antivacina, que também utiliza da internet para divulgar informações falsas acerca da vacinação.
Então, eu destacaria, dentre os fatores, o aumento da desinformação em relação à vacina, infelizmente. Ronaldo, e dá pra gente dizer quais as vacinas que têm maior queda? O que vocês avaliaram? A gente sabe que essa faixa etária é uma faixa muito importante para a imunização, né? Várias vacinas são aplicadas nessa fase, né? Por exemplo, a BCG e outras que são importantes para que a criança cresça de forma saudável, né? Quais delas têm caído ou quais têm caído mais, por exemplo? Atualmente, o calendário do Ministério da Saúde para vacinação pública e gratuita da população conta com 17 vacinas para essa faixa etária, que são crianças menores de 2 anos. Todas são importantes e trazem preocupação para os profissionais da saúde. Todavia, existem algumas específicas que acarretam a doenças mais graves, consequentemente internação e aumento da mortalidade por doença imunoprevenível. A gente tem, por exemplo, o destaque da BCG, que foi a que você citou, a poliomielite. Então, a gente está em plena campanha do Ministério da Saúde para a vacinação da polio, para que a gente consiga atingir a meta da vacinação nacional, que é 95% da população. Então, a gente tem algumas vacinas, a meningo, a pneumo, que fazem parte do calendário vacinal e que, de fato, têm apresentado baixas taxas de cobertura vacinal. Para a gente finalizar, Ronaldo, qual que é o risco dessa baixa cobertura vacinal? Muitas dessas doenças são recorrentes, né? Acabam acontecendo, mas outras, como por exemplo a paralisia infantil, né? A poliomielite, já foi erradicada. Existe um risco dessas doenças voltarem. A gente teve caso recentemente de sarampo de novo no Brasil e tinha conseguido ser erradicado alguns anos atrás. É possível que a gente volte a ver essas doenças que a gente achava que já tinha se livrado? Sim, infelizmente, Camila. Na verdade, a maior preocupação é que a gente volte a ter casos de doenças já erradicadas, como você citou a poliomielite, temos também a rubéola. O que que acontece? Esses vírus, apesar de não ter registro de circulação no nosso país, eles possuem endemias em outras regiões geográficas do mundo. Como nós estamos vivendo em um mundo globalizado, em que as pessoas conseguem se locomover de diferentes regiões geográficas, o maior risco é que esses vírus já erradicados voltem a causar internação e mortalidade das crianças. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, o maior risco é que as crianças menores de 2 anos morram por doenças evitáveis, doenças que na maioria das vezes não existem tratamentos específicos, mas já existe vacina eficaz para prevenir. Então, infelizmente, a gente tem colocado as nossas crianças em risco de internação e mortalidade por não completar o esquema vacinal das crianças, o que é muito triste e preocupante para a saúde pública do nosso país. Então fica o nosso alerta, né? O alerta do Ronaldo também. São 17 vacinas, né, para crianças com menos de 2 anos, oferecidas pelo Serviço Público de Saúde, né, nos postos de saúde. Com certeza tem algum perto da sua residência. Se você tem uma criança em casa, se conhece, né, parentes que ainda não vacinaram, é bom fazer essa orientação, né? Falar desses dados, falar dessa importância, para ver se a gente consegue mudar essa realidade, né, Ronaldo? Muito obrigada pela sua presença, parabéns pela pesquisa, espero que a gente volte a falar desses números, quem sabe um pouquinho melhores. Eu agradeço, Camila, a oportunidade, Diego, obrigado por abrirem um espaço tão importante para a gente retomar o assunto sobre vacinação. E gostaria de destacar a importância das pessoas consultarem o site do Ministério da Saúde, que contém muitas informações sobre vacina e fazem o esclarecimento sobre essas notícias falsas acerca da vacinação. Pessoal, por favor, vacinem os filhos de vocês. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. A gente conversou então com o Ronaldo Silva, que é doutorando em enfermagem, pesquisador, e ele deixou aí uma orientação boa no final, né? Tá com dúvida, ouviu falar que tal vacina pode causar algum problema, que não é segura? Procura o site do Ministério da Saúde, que é o órgão regulador, né? Que é o principal órgão da saúde no país, e onde você vai ter informações confiáveis a respeito da vacina. Porque essas vacinas passam por um processo longo até chegarem ao público, muitas testagens, elas são comprovadas, né, com eficácia comprovada. Então é melhor a gente acreditar no órgão oficial do que qualquer coisa que a gente vê aí pela internet. Bom, a gente muda de assunto agora para dar uma boa notícia.
Uma juíza substituta, chamada Cirlei Martins da Costa, será a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E ela é a primeira magistrada selecionada para essa vaga por um critério de merecimento, que tem como base uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução promove a igualdade de gênero nos tribunais do país. A magistrada vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Carlos Roberto Fávaro. Essa nomeação marca a primeira vez que o órgão formou uma lista tríplice para o cargo de desembargadora exclusivamente composta por juízas, sendo também o primeiro edital publicado exclusivamente para que mulheres postulassem o acesso ao tribunal. E ainda falando sobre igualdade de oportunidades, agora nós temos um conteúdo especial para você, com dicas de como transformar um ambiente de trabalho em um espaço mais inclusivo para pessoas com deficiência. Rodou! Sabia que você pode contribuir para um ambiente de trabalho mais respeitoso e acolhedor para a pessoa com deficiência? Aqui vão algumas dicas de convivência. Vamos começar com o termo correto para se referir a ela, que é pessoa com deficiência. E cada categoria tem a sua nomenclatura adequada: intelectual, física, visual e auditiva. Os termos cego e surdo também podem ser utilizados. Qualquer outra denominação é ofensiva e pejorativa. Quando quiser ajudar alguém com deficiência e tiver dúvida de como agir, pergunte diretamente à pessoa e não aos possíveis intérpretes ou acompanhantes. Pergunte a forma mais adequada de fazer isso e não se ofenda caso ela recuse a sua ajuda. Vamos juntos por um mundo mais inclusivo. Dica interessante, né? Sempre bom a gente saber melhor como nos dirigir respeitosamente a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos para as nossas 2 dicas culturais, para você já começar aí a curtir esse meio para o final da semana, né? Nessa quinta-feira, o Cinecultura recebe a primeira edição da Mostra Nômade de Cinema de Quintal, chamada Olho de Peixe Boi, perdão. Ela vai contar com a exibição de 3 curtas-metragens, que revelam o íntimo dos diretores e resgatam memórias familiares e questões de gênero, sexualidade e raça. A mostra foi idealizada pelos cineastas Iago Araújo e Francisco Rio. Tem entrada gratuita lá no Cinecultura, que fica na Rua 8, bem no centro da cidade, no Cinecultura, que fica na Praça Cívica, bem no centro da cidade, e essa mostra começa às 8 horas da noite. Então, se você quer conferir aí a produção de cineastas brasileiros, confira essa mostra então, Olho de Peixe Boi. E a Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o 2º Festival de Piano até a próxima quinta-feira, na sede da escola, que fica lá na Avenida Universitária, no setor universitário. Essa mostra tem uma programação bem diversificada, inclui minicursos, masterclasses, recitais e exposições. Durante o evento, são realizados recitais de alunos e professores. E também o 2º concurso interno de piano Basileu França, que pretende incentivar os alunos a aprimorarem e exibirem as habilidades musicais. E o recital de encerramento do 2º festival e a cerimônia de premiação do concurso de piano serão realizadas no dia 6 de junho, na quinta-feira, no Teatro Escola Basileu França, a partir das 7h30 da noite. Então, se você gosta de piano, confira essa atividade também gratuita. Nós vamos ficando por aqui, mas antes, claro, nosso convite. Participa com a gente do Conexões, manda suas mensagens pelo WhatsApp, 629-9181-1406. Olha o número aqui embaixo para você anotar, vou tirar foto. Além disso, a gente tem redes sociais também. Procura pela TV UFG no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no X. Tá vendo só quantos canais de interação a gente tem com você? Nesses locais você pode curtir, compartilhar, comentar o nosso conteúdo e, claro, mandar suas sugestões também.
Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, tem mais um Conexões ao 12:30 aqui na TV UFG. Grande abraço, tchau, tchau!